Bom, meus irmãos, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos irmãos que estão aqui no Zoom, os que estão chegando agora no YouTube, muito boa tarde. Bom, a partir de agora nós vamos dar início à nossa atividade das 18 horas, é a palestra pública que sempre acontece aqui, no ambiente virtual da Sociedade Teosófica, onde nós convidamos os nossos irmãos teosofistas para vir aqui expor algum tema relacionado à teosofia, e também para lançar os livros da editora Teosófica. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu só gostaria brevemente de informar que é uma organização internacional, nós estamos presentes em mais de 60 países. A Sociedade Teosófica tem por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A Sociedade Teosófica foi fundada no final do século XIX, no ano de 1875, nos Estados Unidos, por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Walcott, entre outros instrutores. Aqui no Brasil, a ST já tem mais de 100 anos, e nós estamos vinculados à ST internacional, que é sediada na Índia, e atualmente, em razão da pandemia, nós estamos com a maioria das nossas atividades presenciais suspensas, mas eu até convido as pessoas a verificarem perto da sua casa ou no site, se alguma loja já está voltando, respeitados os protocolos de segurança, a fazer as reuniões presenciais. Bom, mas hoje, então, sem maiores delongas, então, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante da noite, o nosso irmão Marcos Queiroz. O Marcos é arquiteto, professor universitário, membro da Sociedade Teosófica e é membro da Loja Cutume de Salvador, na Bahia, e hoje ele vai falar sobre as 1000 faces do mito, que é um tema inspirado num artigo que ele escreveu para a revista Sofia. Então, Marcos, a partir de agora, pode abrir o seu microfone e dar início à sua exposição. Obrigado, Márcia. Eu fico agradecido por esse espaço que me foi dado aqui, né, para compartilhar com vocês este conteúdo, né, de uma abordagem que a gente fez para a revista Sofia, trazendo, inclusive foi uma sugestão da própria Zeneida, né, que me falou que gostava muito de Joseph Campbell, e que disse que seria interessante uma abordagem que ligasse Joseph Campbell e a mitologia e a visão espiritual e tal dessa mitologia. E como eu venho estudando um pouco Jung, né, e a perspectiva dele associado a uma visão da religião comparada, mitologia comparada, então eu trouxe esse assunto para o artigo e também para a palestra, né? Eu vou começar aqui compartilhando com vocês um material que eu tenho para apresentar, né? Parece que já está aparecendo aí, né? Bom, então, essa imagem é da capa da própria revista, né? Que a gente aproveitou para poder usar como cartaz. E eu começo justamente trazendo uma breve explicação do que seria mito, né? É uma coisa difícil de explicar, né? Porque tem várias abordagens, várias teorias, várias possíveis interpretações para como ele surge e como ele interfere na nossa vida. Mas aqui tem a definição etimológica, de certa forma, né? Do grego antigo, né? Mitos, né? Então, mito seria quase como se fosse assim uma visão de soslaio, uma visão de bandinha, de lado, né? É uma coisa assim que não tem uma ideia muito bem definida, mas que você já entende de alguma maneira. Então, é uma narrativa de caráter simbólico, imagético, relacionada a uma dada cultura que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas do mundo real e do imaginário humano. Então, essa é uma definição que abarca, de certa forma, todas as possibilidades de mito. O cuidado que a gente tem que ter é de não confundir com o mito, que é assim, de quando a pessoa supervaloriza determinada coisa, ou pessoa, ou realidade, ou objeto,
e aí torna ele, né, algo tão grandioso para a aceitação das pessoas que aí acaba tendo essa compreensão de mito. Outra confusão que às vezes se faz de mito é de uma coisa que não é verdadeira, uma mentira. Então, assim, por conta desse caráter meio nebuloso do mito, né, que está presente na origem etimológica da palavra, e nesse entendimento de que é algo que é vago, né, a gente vai entender até por que que é vago, né, a gente pode compreender que o mito acaba sendo confundido, né, na sua origem, no seu entendimento, né, no seu significado, né? Eu começo trazendo essa frase muito interessante que já pode nos ajudar, de certa forma, a compreender um pouco mais o que é o mito, de Joseph Campbell, que ele diz: o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Então, repare que ele, trazendo um pouco da visão da psicanálise, né, tanto de Freud quanto de Jung, ele acabou criando essa máxima, né, esse dito aí que é muito citado dele, que associa o sonho ao mito, dando a entender de que é algo que tem as mesmas características, né, porque precisa ser interpretado, precisa ser compreendido em sua profundidade, tem uma compreensão, digamos assim, mais imediata, que pode até ter uma função, mas tem uma compreensão mais profunda também. E isso nós já somos até familiares, porque, de certa forma, as doutrinas tradicionais, né, religiosas, espiritualistas, têm também sempre um significado oculto e que vai estar presente também, como esse entendimento. Aí vocês vão ver mais adiante que o fato de ter algo em comum com até a filosofia ocultista é justamente porque existe sim mesmo algo em comum, né? Existe sim algo em comum porque a mitologia comparada foi algo também que serviu de respaldo para os estudos teosóficos, não só a religião comparada, como a mitologia comparada. A gente vai ver isso. E aí tem aqui, logo de cara, eu trouxe aqui na ajuda da compreensão, essa fala de Jung do livro Símbolos da Transformação, um dos primeiros livros de Jung, foi escrito até enquanto ele ainda era discípulo de Freud e começou e aí fez várias revisões depois que ele foi mudando o pensamento dele. E aí ele diz: a psicologia moderna tem a vantagem de ter conhecido uma área de fenômenos psíquicos que sem dúvida representa a matriz de toda a mitologia: sonhos, visões, fantasias e ilusões. Então, assim, vamos entender bem o que ele está querendo dizer aí. Ele entende a psicologia moderna, já essa que trabalha com o inconsciente, uma psicologia profunda. Ele mostra que é graças a esse inconsciente, especialmente o inconsciente que ele trouxe à tona nos seus conteúdos, que é o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente a gente tem essa origem, né? Que também é a origem dos sonhos, das visões, das fantasias, das ilusões, e a mitologia entra também, porque resgata determinadas situações que são arquetípicas, são situações que são do nosso, da profundidade da nossa psique, né? E aí o Joseph Campbell também traz essa colocação interessante sobre os mitos. Os mitos não se explicam, na verdade, não têm explicação e não querem ser explicados. Os mitos querem apenas ser percebidos. Os mitos brotam do inconsciente do ser humano, falam a linguagem do inconsciente, que não é a linguagem racional. O mito tem uma linguagem totalmente diferente da linguagem verbal. E aí começa a puxar o tapete de muitas pessoas, porque Jung também falava que as pessoas têm tipos psicológicos diferentes. Pessoas que são tipo pensamento, ou até mesmo quem é tipo sensação, vai olhar essa fala de Joseph Campbell e dizer assim: poxa, então para que serve isso? Se não é algo que não quer ser explicado, não se explica, para que vai servir para a gente? Já o tipo intuitivo e também a parte intuitiva nossa, né, e a parte emocional, o sentimento nossa, vai perceber no mito uma série de elementos que vão associar a nossa realidade, porque ele toca em questões chaves, né? Questões que são
da nossa psique e questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, e que é do cotidiano de todo mundo. Quantas pessoas não viajaram para outros lugares e até países de primeiro mundo e países ditos assim super desenvolvidos, e aí começa a ver pessoas com os mesmos dilemas, os mesmos problemas que a gente. E aí a gente diz assim, não é para essas pessoas não terem esses problemas que a gente tem. E aí a gente percebe que tem porque, na verdade, é a mesma psique humana e tem os mesmos elementos que a gente tem chamado, por conta do próprio Jung também, de arquétipos complexos, etc. Então, aí nesse livro, o livro da mitologia, é um livro bem interessante, que eu recomendo vocês. Ele traz alguns mitos, né, algumas histórias mitológicas e tal, e também a teoria dos mitos. Eles falam bastante da teoria dos mitos, e ele é de Thomas Bulfinch. Ele diz a mitologia complexo sistema de representação do universo humano pode relatar significativa e simbolicamente a essência dos mais profundos valores da humanidade. E aí entra uma questão que é assim, por que que a gente acaba encontrando nos mitos os nossos problemas? Por que que a gente, às vezes, se identifica com um determinado ser mitológico e não outro? Por que que a gente pode encontrar algo de positivo, né, nessas histórias, e por que que a psicologia dá tanta atenção a uma mitologia que é algo que parece ser tão fugaz, tão inefável, incognoscível, mas a gente vai entender à medida que eu for falando um pouco mais sobre isso para vocês. Aqui é a capa do livro, né, da revista, né, Sofia, e eu trouxe aqui para começo de conversa, eu trouxe alguns trechos, né? São citações minhas mesmo, né? Mas assim, é porque eu não iria saber reproduzir exatamente como eu escrevi, mas de certa forma vai ajudar a trazer à tona algumas questões. Mas eu começo justamente falando do mito da cegonha, que parece ser um mito bobo, que não serve para nada, não é, e nem parece ser um mito, né? Porque é algo que é criado, digamos, com uma função, às vezes até dos pais tentarem explicar uma coisa que seria complicado explicar para os filhos, de onde vêm as crianças, para onde elas, por que elas vêm, e como elas vêm, e tal, como elas surgem. E aí surgiu esse mito na Escandinávia, que foi baseado num símbolo muito forte associado à própria cegonha, que cuida muito bem do seu filhote, coloca ele, digamos, próximo até a chaminés, né, das casas, e é fiel, sempre volta para o ninho, sempre cuida muito bem. Então, de certa forma, a cegonha, ela tem um simbolismo, digamos, mesmo que a criança não saiba toda essa história, mas fica no nível inconsciente aquela ideia de que um mito acolhedor para a criança. Que tem embutido nesse mito essa sensação de que a criança, quando nasce, precisa de cuidado, o mito da cegonha é um mito que protege os pais e protege as crianças. Protege os pais de não terem que dar uma explicação muito complicada ainda para a idade da criança, e também protege a criança no sentido de associar o conceito da cegonha a alguém que precisa proteger, tá, com o cuidado necessário. Então, ela tem, todo mito tem sempre como é que eu diria, seria a moral da história, que se fala no conto de fadas, né, mas que é uma função, vamos dizer assim. O mito do rei Midas mesmo também tem aquela coisa de você dizer, não, tudo que você toca vira ouro, então você fazer do seu trabalho o que for melhor para poder ter valor, para conseguir fazer coisas com valor, mas isso tem um limite, porque tem um extremo está na descoberta do valor do seu trabalho, e o outro extremo está de você pensar tanto no lucro, na qualidade material daquilo que vai ser produzido, no resultado material daquilo que vai ser produzido, que você acaba se perdendo nessa viagem, porque a história do Rei Midas não foi nada positiva, no final das contas, transformando em ouro tudo até que quando ele ia comer, então ele não conseguia nem sobreviver por conta disso. Então, de certa forma, aí tem trabalho, avareza, como uma mensagem, né, subjacente a esse mito. Tem o mito dos 12 trabalhos de Hércules, de certa forma mostrando a integralidade das potencialidades humanas, né? E fazendo com que a gente reavalie tudo que a gente é capaz de fazer e pode fazer,
e não perdendo a coragem em relação ao enfrentar o novo. E aí, se a gente associar os 12 trabalhos aos 12 signos, a gente entende que todos esses arquétipos estão presentes, né, em nós, não é só o signo solar da gente, e aí a gente vai conseguir perceber que está presente todas essas potencialidades e que precisam ser acordadas, trabalhadas, revisitadas. E, por último, tá, outro exemplo que eu dei, né, é o do Narciso, né, o mito de Narciso, que tem a ver com autoestima e com autocrítica ao mesmo tempo, porque sempre tem um eixo e outro, né, um extremo e outro, né, a questão de você não se autovalorizar, não achar tudo que você faz como algo positivo. Então, essa é uma mensagem de você tentar buscar o valor do que você mesmo produz, e também a questão de você olhar para si mesmo e ver o que é que precisa ser melhorado, tal. Então é busca de um espelho em relação a tudo que se faz e tentar perceber aquilo que precisa ser trabalhado, né? Enfim. Neste livro, O Homem e Seus Símbolos, que é um compilado de textos que começa com o texto de Jung, que é talvez, eu considero o texto melhor para se ler de Jung, seria o primeiro capítulo desse livro, né, que ele faz um apanhado geral da psicologia junguiana e ele escreve para leigos, mas tem um capítulo que é o do Joseph Henderson, que é o capítulo 2, logo, que ele fala dos mitos. E ele diz o seguinte: o título do artigo é Os Mitos Antigos e o Homem Moderno. Ele diz: as analogias entre mitos antigos e as histórias que surgem nos sonhos dos pacientes de agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem porque a mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de fazer símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais do homem primitivo. E esta capacidade ainda continua a ter uma importância psíquica vital. Dependemos muito mais do que imaginamos das mensagens trazidas por esses símbolos, e tanto as nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente influenciados por elas. Então, esses mitos, eles são importantes para que a gente consiga se espelhar neles, ver o que é que tem da nossa vida que acontece com eles, porque as realidades são as mesmas. Eu falei para vocês no exemplo da viagem que fazemos para outros lugares, as histórias que estão ali contadas, quer seja por algum povo do passado, quer seja por um contador de fábulas que busca, pesquisa, digamos assim, a cultura folclórica do local, a cultura de um local, ou de um povo, para poder fazer algo que seja identificado pelas pessoas, as pessoas se identifiquem. Então, nessa busca, as pessoas acabam colocando nos mitos as pessoas, e depois, se eles, digamos assim, atingem a posteridade, eles acabam atingindo essa posteridade porque também atingem pontos essenciais da vida de todo mundo e que precisam ser trabalhados, e que a pessoa se identifica, e que a pessoa, se eu tenho um problema e eu vejo esse problema retratado ali no mito, eu vou ver se eu encontro uma resposta para aquele problema no mito também. E é interessante perceber que eu trouxe essa ilustração aqui, que esses pontos comuns estão no inconsciente coletivo, naquele ponto lá que o próprio Jung disse que se inspirou na filosofia indiana, e ele falou que o self ele compara ao Atma. Então, de certa forma, ele, quando fala do inconsciente coletivo, ele está falando desses registros acásticos que estão lá no nível acima do búdico, e que ali as pessoas que conseguem acessar, não diretamente, mas através de sonhos, de visões, de inconsciente e tal, conseguem também acessar essas questões arquetípicas e imagens arquetípicas que vão gerar situações facilmente personificadas através de seres mitológicos, né? Então, no fundo, a gente tem que entender que até as figuras humanas presentes nos mitos são retratos de algum aspecto da psique humana, assim como acontece com sonhos também. Então, por isso que Joseph Campbell foi bem preciso e bem coerente quando ele fez essa correlação de que os mitos são um sonho coletivo, né? Aqui tem o mito da caverna de Platão, que é um mito famosíssimo e que, de certa forma, ele está trazendo uma mensagem muito poderosa, né? Que é a mensagem de que nós não vemos a realidade como é em essência, nós vemos o Maia, né? A ilusão. E aí, de certa forma,
como Jung chama de inconsciente tudo aquilo que está fora da nossa capacidade de perceber as coisas, e nós vimos ali, por aqueles princípios dos diferentes corpos humanos, a gente tem alguns que a gente ainda não tem informação completa, totalmente em condições de atuar. Então, esses que estão nível no corpo mental superior, o corpo búdico, eles são inconscientes, eles são o inconsciente de Jung, de fato. Então, são, na verdade, esse mundo que a gente precisa ainda explorar por outros caminhos que não da consciência, porque a gente não tem esse acesso, essa condição ainda de acessar. Mas é interessante perceber que esse mito da caverna já nos alerta sobre isso desde lá, né? Os filósofos da Grécia Antiga, né? E aí eu trago aqui uma primeira frase do que eu escrevi no texto. Tem algumas modificações que eu atualizei, certo? Mas diz assim: sabe-se há muito tempo que uma história que não tem conflitos não será interessante para qualquer leitor. Identificamos-nos com os conflitos e mais ainda com uma história que tenha algum e que alguém encontra nela um caminho para a sua solução, porque quem sabe esta história não irá nos ajudar a solucionar o nosso. Foi mais ou menos o que eu disse nesse instante, né? Todo mito é uma história que expressa um conflito pessoal humano, heróico, divino ou semidivino, pois os mitos são histórias nas quais seus autores, em muitos casos, uma construção coletiva de um povo do passado, decidiu utilizar para expressar algumas verdades ou sabedorias que lhes são sagradas. Repare que, desde os mitos que são mitos religiosos, né, até os mitos que são de histórias de contos de fadas, eles têm uma função, quando aqueles que criam, de passar uma informação, passar uma lição. Não é à toa que os contos de fadas têm a moral da história, que eu falei nesse instante aqui, porque eles são para educar, eles servem para educar. E se são para educar, aquele que está formulando precisa buscar o que é que ele quer de mensagem ali. E essa mensagem é uma mensagem que vale para a própria pessoa que está elaborando e serve para quem vai ouvir aquela história que vai ser contada para muitas pessoas, uma após a outra, e às vezes pode ser modificada e sofrer modificações ao longo da história. Então é interessante perceber que muitos desses mitos são histórias contadas, fictícias, e tentando retratar um mundo mais real do que o nosso, porque a gente se engana quando acredita que história baseada em fatos reais são as únicas que são baseadas em fatos reais, porque existem fatos reais que estão em outros níveis de existência, né? E aí muitas delas são trazidas por mestres de sabedoria ao longo da história e viram mitos e se tornam mitos, e às vezes são histórias reais acontecidas com seres aqui na Terra e que viram mitos e foram contadas, modificadas, alteradas e continuam sendo mitos com origens diferentes, mas sempre tentando trazer uma mensagem. Aí a gente entra na origem dos mitos e eu trago esse livro que recentemente foi publicado na editora Teosófica, a edição da editora Teosófica, o Cristianismo Esotérico. Tivemos até o lançamento recentemente aqui feito nesse horário aqui pelo Lindman. E ele diz nesse livro que fala do cristianismo mítico, né, do Cristo mítico, do Cristo místico e do Cristo histórico. Aí ele fala de mito, ela fala de mito da seguinte forma: um mito não é o que geralmente se supõe, isto é, uma história fantástica fundada num fato real ou mesmo sem esta base. O mito é infinitamente mais verdadeiro que a história. A história apenas nos mostra uma sucessão de sombras e o mito nos fala dos corpos que as produzem. Então veja que coisa interessante, porque ela está mostrando, revertendo aí, né, a situação, mostrando que muitas vezes o mito é mais verdadeiro do que a própria realidade histórica, porque ele traz, digamos assim, uma vivência que está num nível diferente, transcendente, esotérico, um nível desconhecido pela visão estreita da nossa capacidade física, né? Aí pronto, a mitologia comparada vai ser um campo vasto de compreensão deste universo. Não é à toa que essa mitologia comparada existiu, e aí eu trago aqui para vocês a figura desse Frederick Max Miller.
Esse Max Miller é muito citado por Helena Blavatsky e muito citado por Jung. Na verdade, eu quero só assinalar aqui que Jung nasceu no mesmo ano que a doutrina secreta foi fundada, né? E ele tem um pouco dessa coisa, né? Na verdade, ele pode até não ter uma afinidade clara mostrando que ele corroborou e falou as mesmas coisas, mas quando a gente confronta os conteúdos dele e os da teosofia, a gente vai ver que todos nasceram desta mitologia comparada e desta religião comparada. E outro detalhe que muitas vezes as pessoas não atentam é que no século XIX, as pessoas que estudaram mitologia comparada estudaram graças a Max Miller, que foi quem trouxe para a gente no Ocidente várias obras clássicas que não tinham na época. Se a gente hoje assim tem facilidade para ter acesso a obras como o Bhagavad Gita, o Mahabharata e tal, naquele tempo, pense aí que dificuldade não é para conseguir isso. E foi graças a ele, que é muito citado pela própria Blavatsky, que foi possível fazer essas comparações, análises dos textos clássicos orientais, hinduístas, budistas. Ele tem uma coleção enorme. Esses livros, inclusive, estão todos disponíveis para baixar em PDF gratuitamente por questão de domínio público. Agora estão todos em inglês, né? E faltaria até uma publicação em língua portuguesa desse material para que a gente pudesse ter acesso, porque são muitas obras mesmo, né? Helena Blavatsky, no Glossário Teosófico, tem lá escrito o seguinte: os estudos modernos de mitologia comparada, ela, quando fala isso, está se referindo a esse material que ela teve acesso, né? Lançaram muita luz sobre a gênese do mundo, do homem e dos deuses, bem como sobre a história e a evolução das principais religiões do globo. Para todo pensador, é de suma importância examinar com a maior atenção os mitos sobre todos os aspectos, descobrindo as verdades transcendentais ocultas no fundo de tais ficções. Então, veja aí que coisa interessante, né? Mostrando como os mitos são muito valorizados dentro dessa perspectiva ocultista, né? E é interessante também perceber que esses acessos que Blavatsky tinha a esses textos não necessariamente eu digo, quando eu disse que ela teve acesso, não foi necessariamente pegando os livros, não. Lembrem que ela acessava através da luz astral, que na verdade hoje é chamada do Akasha, né? Ela conseguia ter acesso com tela mental, que via as coisas, os textos aparecendo à frente dela. Então, ela tinha condições até de citar passagens desses livros por conta com o auxílio dos mestres para poder fazer esse contato com as obras, né? Este outro livro da editora Teosófica, de Joy Mills, O Despertar de uma Nova Consciência, é muito bom, por sinal, esse livro. Ela diz assim, que a palavra mistério e a palavra mito derivam do mesmo verbo grego. O verbo grego é muo, né? Que significa fechar os olhos, ouvidos e lábios. Eu disse a vocês, né? Como se fosse assim algo que está ainda nebuloso e tal. Quando estes estão fechados, a qualquer impacto ou movimento exterior subsiste um silêncio interior. Então, na verdade, quando é algo que é visto sem a sua perspectiva tão clara fisicamente ou verbalmente ou expressado de uma maneira muito definida, você vai acabar encontrando o que está por trás, né? Ou você já está tendo acesso a isso porque você ainda não tem o seu princípio que permitiria ter uma completa conexão com essas realidades, né? Ativo ainda, totalmente ativo. Então você consegue buscar por uma via mais profunda esses ensinamentos, essas realidades, né? E o Joseph Campbell, nesse livro famosíssimo O Poder do Mito, que é nada mais nada menos que uma entrevista dele com o Bill Moyers, né? Ele diz assim: não precisamos correr riscos, ou correr sozinho o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos as enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói e lá onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos.
onde imaginávamos viajar para bem longe, iremos ter ao centro de nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Então veja que coisa bonita, porque ele está aí falando desse inconsciente coletivo, desse self, dessa vida una, desse ambiente em que cada vez nos aproximamos mais dos outros quando buscamos aprofundar nessa realidade onde está a história de todo mundo da humanidade, onde está a história de todos nós, né? Então, nós não temos que temer isso, nós temos que buscar ter acesso a isso, porque nós, de certa forma, quando entramos em contato com o mito, nós entramos em contato com uma história, com as histórias das pessoas que nos ajudarão a conviver com a realidade que nós estamos vivendo na nossa vida, com problemas, com situações que parecem ser aflitivas, porque a gente acaba percebendo que se resolvem a partir dessa experiência muito mais transcendente do que a experiência física que nós achamos ser a verdadeira, né? Então, veja que aí tem uma mensagem muito forte, muito poderosa. Este livro, ele de certa forma foi um best-seller, ainda até hoje. Ele inspirou vários autores, inclusive George Lucas, quando escreveu Star Wars, ele se inspirou em Joseph Campbell, né? E trilhou toda aquela sequência de acontecimentos, né? E por que herói? Por que precisa de um herói, né, nessa história toda? A psicologia trabalha muito essa questão da necessidade de existir um herói, porque às vezes a gente fraco, necessitando de se apoiar em alguma realidade, em algum exemplo. O nosso herói pode ser o nosso guru, pode ser o nosso mestre, pode ser aquele avatar da nossa religião que nos ajudará, ou mesmo se a gente ainda não chegou a um nível desse tipo e a gente não conseguiu uma lucidez a ponto de encontrar nestes grandes luminares o nosso caminho, né? Somos ainda buscadores, podemos encontrar em outros seres do nosso cotidiano esse respaldo. Tem tanto cientista que busca se referenciar em outro cientista, ou então uma pessoa que está trabalhando no âmbito da filosofia também se esmera em um filósofo, mas, de certa forma, a busca de um herói serve tanto para isso, que é algo no nível do intelecto, mas também serve para o nível terapêutico, né? Uma pessoa que está sofrendo uma doença, um problema kármico, né, e tal, ela pode encontrar forças, né, nesse ser que a gente imagina, que a gente tenta visualizar como um ser capaz de superar esses obstáculos, né? E aí a gente vê no livro Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, um traçado de caminho que ele chamou de monomito, né? Que ele chamou de monomito porque essa trajetória, que ele chamou também de Jornada do Herói, que é a mesma coisa, ele disse que assim é uma trajetória que todos nós seguimos com expressões diferentes, né, dentro dessa caminhada, mas que também acontece, né, na vida de todas as pessoas algo parecido, uma trajetória desse tipo, e ele vê isso acontecer nos mitos, né, nas histórias, e ele aconselhou também a pessoas quando vão construir algum enredo de uma história se basear nessa sequência também, começando pelo mundo comum, depois chamado aventura, quando começa mesmo o primeiro ato e a pessoa se identifica com o trajeto, né, o Dharma, o caminho que a pessoa tem a percorrer, o magna opus da pessoa. Repare que aí a inspiração de Jung é vasta, porque é alquimia pura, né, é um pouco também da religião comparada por causa do Dharma, né? Aí depois tem a recusa do chamado no momento que você acha que é algo muito grandioso para ser realizado por você e tal. Depois, um encontro com um mentor que vai lhe ajudar, então pode ser uma ajuda do próprio sobrenatural, do seu eu interior, enfim. A travessia pelo limiar, quando você já está realmente decidido a seguir, enfrentou mesmo a aventura, mas aí, de certa forma, você tem o momento do vento da baleia que você ainda nega algumas qualidades, você vai para dentro de si mesmo, fica mais introspectivo, tentando buscar dentro de si alguma algum possível potencial, né? Depois você tem a aproximação à caverna oculta, que quer dizer exatamente o momento que você vai seguir seu processo de iniciação. Repare que lembra muito o próprio processo de iniciação. Aí passa pela provação suprema, que a gente ouve falar tanto dos mestres, que é preciso que o iniciado siga com provas, com algumas provações que vão
fazer com que ele teste a sua capacidade de seguir adiante, né? Depois vem a recompensa desse caminhar, dessa trajetória toda do mundo desconhecido no segundo ato, e o terceiro ato é o caminho de volta, né? Com a ressurreição e o retorno com a Elixir, que na verdade nada mais é do que você já retornando com todo o potencial que você conseguiu desenvolver a partir dessa trajetória da jornada do herói. E aí a gente tem nessa passagem do artigo dizendo o seguinte: as ações que os deuses, semideuses e heróis mitológicos praticam em muitas culturas, muitas épocas e em muitos cenários representam as realidades internas humanas a serem trabalhadas em sua evolução e também na psicoterapia humana. Estas ganham 1000 faces e 1000 personas, 1000 nomes e igual número de interpretações. Mas quando os mitos são desenvolvidos, quer surgidos de sonhos, visões, fantasias, ou contos de fadas como frutos da imaginação ativa na linguagem junguiana, eles não são construtos conscientes, criados apenas para que o leitor se interesse por sua leitura. São geralmente literaturas sagradas com objetivos religiosos ou com fins educativos que pretendem ser perpetuados por conter este fator motivador que todo escritor deseja imprimir em sua obra. Então, na verdade, é interessante perceber que as obras fazem muito sucesso quando tem esses conteúdos, porque a gente se identifica, a gente percebe que são necessidades, são repetições. Às vezes a gente pode até ter vislumbres de outras encarnações, de situações em que a gente viveu. Então, por isso que certos focos de acontecimentos da nossa vida, que são similares à vida dos outros, são chamados de mitologemas, ou mitotemas, que são os temas dos mitos que são recorrentes, inclusive recorrentes de uma mitologia para outra, né? Você vê a mitologia afro-oriental, a mitologia grega, romana, a mitologia egípcia, tem muita coisa em comum, sempre tem um ser mais voltado para a guerra, um outro mais voltado para a beleza e harmonia, outro mais voltado para digamos assim, as emoções, os mares, enfim, tem essas realidades. Este livro, que eu até adquiri ele recentemente, eu já tinha conhecimento dele, mas não tinha ainda ele, de Christopher Vogler, ele tenta traduzir essa jornada do herói, não mais nos itens que foram colocados ali, mas ele divide em 12 e ele tenta criar um roteiro para os escritores. Aí ele bota assim: os heróis são apresentados no mundo comum, onde recebem um chamado à aventura. Primeiro ficam relutantes ou recusam o chamado, mas no encontro com o mentor são encorajados a fazer a travessia do primeiro limiar e entrar no mundo especial, onde encontram testes, aliados e inimigos. Na aproximação da caverna oculta, cruzam um segundo limiar, onde enfrentam a provação. Ganham sua recompensa e são perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. Cruzam então o terceiro limiar, experimentam uma ressurreição e são transformados pela experiência. Chega então o momento do retorno com o elixir, a bênção ou o tesouro que beneficia o mundo comum. Então, aqui, de certa forma, em um texto único, ele mostrou todas aquelas passagens, como elas são trabalhadas, né? E se vocês forem ver, isso aí é um roteiro que é utilizado por muitos filmes. Claro que eles não fazem um único filme com esse roteiro, porque cada item desse pode ser expresso com criatividade de diversas maneiras, né? E aí a gente pode perceber, por exemplo, esse é um livro do livro de Jonas, que a gente até foi coautor, estou aqui junto com outros autores, foi na busca de tentar interpretar, né, o mito de Jonas na barriga da baleia, e que é muito colocado, é muito falado por Joseph Campbell e por vários autores que trabalham com o mito, porque no fundo, a jornada de Jonas foi uma jornada de buscar e se interiorizar, para ver o que ele tem de ruim e de bom. É um pouco o confronto com o inconsciente, né? Então ele diz aqui: desci até as raízes das montanhas, até as terras cujos ferrolhos eternos estavam sobre mim para sempre. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir na fossa minha vida, subir da fossa minha vida. E então isso é a descida, né? Ao fundo do poço. Depois veio: o Senhor ordenou ao peixe e ele lançou Jonas para a praia, na praia. Então é o retorno, né? Ele voltando depois de passar por todo esse processo, toda essa experiência, ele conseguindo retornar à vida comum, ao mundo comum,
e trazendo com ele as experiências novas para um novo ciclo que provavelmente se renovaria, né, mais uma vez, um pouco acontecendo com o que a gente fala sempre do samsara, né, das reencarnações, etc. Os livros negros de Jung, que recentemente foram publicados, eles foram oficialmente escritos entre 1913 e 1932. Somente parte desses livros se transformaram em livro vermelho, mas esses livros são, na verdade, cadernos de anotações de tudo que Jung considerava que precisava trabalhar nele, que era do inconsciente dele, não só verbalmente, mas também com obras pintadas, esculturas fotografadas, etc. E recentemente, agora, no início desse ano, saiu essa publicação em português. O mundo todo, neste momento, está lendo esse livro e os psicólogos estão lendo e estudando para rever a forma como eles lidam com a psicologia a partir desses livros, porque eles representam a Nigredo, o mergulho no inconsciente, e, de certa forma, está servindo muito para esse período da pandemia, porque chegou numa hora certa, e, diga-se de passagem, não foi escolhido esse momento por causa da pandemia, porque foi já destinado esse livro a ser publicado há muito tempo, mas passou por tanta revisão, por tanto processo, que no ano passado saiu a versão em inglês e nesse ano saiu a versão em português. Recomendo porque ele é um processo de caminhada nesse sentido, né? Que tem a ver muito com isso aqui, né? Com aquele gráfico que a gente conhece já da teosofia das três emanações, a descida, né? Que é chamado muitas vezes como involução, e a evolução de novo, onde as três forças se encontram no momento em que elas se conectam aqui nesse ponto. Então, de certa forma, aqui é uma representatividade dessa jornada também nossa no processo evolutivo, né, da mônada. E se vocês forem, eu vou passar rápido por isso aqui, né, mas de certa forma no mito cristão a gente tem essa jornada do herói bem traduzida, né? O mundo comum é a vida pública, né? Chamado para a aventura é tornar-se pescador de homens. A recusa do chamado é, pai, afaste de mim esse cálice. Encontro com o mentor, o aprendizado com os essênios. Travessia do limiar, a gente tem a tentação no deserto. Testes aliados e inimigos, curas discípulos, Roma, que foi o algoz dele, de certa forma. A aproximação da caverna oculta, a gente tem o beijo de Judas, prisão e o ato de carregar a cruz, provação suprema, crucificação, recompensa, martirização e cristianismo, caminho de volta, eu e o Pai somos um, ressurreição, a própria ressurreição e o retorno com o Elixir, o Pit Sophia. Depois da ressurreição, veio todas aquelas mensagens posteriores que a igreja não admitiu, mas que a gente tem, felizmente, nas obras Pit Sophia, né? Então, aqui a gente tem também que a jornada do herói nada mais é retratada do que é um retrato muito poderoso da jornada do louco, né? No processo que a gente vê apresentado aqui os 22 arcanos maiores do tarô, né? Então, está presente explicitamente também nas letras hebraicas, né? Porque o tarô e a cabala têm íntimas ligações, mas isso é um papo para outra palestra, mas, de certa forma, a gente entende que a jornada do herói aí é a jornada do louco passando por todas essas realidades, né? Nos monomitos dos contos de fadas a gente vê muito também a presença de... Aqui eu quero chamar a sua atenção da história do Patinho Feio, que ela tem uma mensagem fantástica, que é a mensagem justamente da pessoa que se sente deslocado no mundo e tal. Então, traz um pouco esse mitotema aí, né? Esse mitologema que é muito comum das pessoas não se sentirem bem situadas. E eu quero trazer também à tona uma coisa que, assim, essa história do Mágico de Oz tem uma peculiaridade que eu vou contar agora, que é assim, a atriz, que é Judy Garland, que fez esse Dorothy nesse filme, não ia ser ela. Quem ia fazer o papel era Shirley Temple. Mas Shirley Temple não foi autorizada a fazer pela Fox, porque esse filme é da MGM, Metro Goldwyn Mayer, e a Shirley Temple era uma atriz que tinha vínculos com a Fox, e a Fox não liberou. Depois os diretores da Fox ficaram com um pouco de peso na consciência de não ter deixado ela fazer o papel de Dorothy, já que depois Judy Garland
ascendeu bastante com esse papel e se tornou uma estrela fantástica. Aí eles resolveram fazer essa história, que é a história do Pássaro Azul, que é uma história da minha infância. Eu assisti em Sessão da Tarde, e é uma história que tem um mitologia muito fantástico, que é a criança que se queixava de tudo, numa vida que começou em preto e branco, exatamente como no Mágico de Oz, e ela foi atrás de um pássaro que, na verdade, como era em preto e branco, elas tinham que descobrir onde é que estava esse pássaro azul, foram correr em vários mundos, em várias realidades, com a ajuda de fada, etc. E aí não encontrou esse pássaro que tinha fugido e tal. Quando ela voltou para casa e ficou feliz por voltar para casa, porque o mundo dela ela sofreu muito e aprendeu muito nessas experiências fora da casa dela, buscando o pássaro azul. E quando chega em casa, com o mundo todo colorido, ela descobre que o pássaro que estava na gaiola que ela tinha guardado era um pássaro azul. E ela começou a ver isso porque o mundo estava colorido, e o filme passou a ficar colorido a partir das experiências que ela teve. Então é uma mensagem belíssima, mostrando que a felicidade está dentro de nós mesmos, e aí ela soltou o pássaro, né? Porque ela viu que aquilo ali não era algo que ela precisava aprender e ficar para ela, né? E é bem interessante essa história. E além do mais, eu gosto de trilha sonora, tem uma trilha sonora belíssima de Alfred Newman, e é uma experiência fantástica esse filme. Bom, para a gente caminhar para finalizar, porque o tempo já está se esgotando, a gente tem essa afirmação de James Hollis no livro justamente Mitologemas, que ele diz: toda a vida é uma representação não só de uma história, mas de muitas. A história que conhecemos conscientemente ou que acreditamos conhecer é raramente a história inteira que está se desenrolando dentro de nós. E aqui nesse livro, Mitologia Pessoal, a gente encontra uma mensagem que pode tornar todo esse conhecimento que a gente está falando agora dos mitos algo mais prático para a nossa vida. Porque ele traz quase que um roteirozinho para que se a gente quiser colocar em prática essa ideia da existência de mitos, né? Ele diz: para ingressarmos no nosso mundo, no nosso próprio mito, podemos nos fazer as seguintes perguntas: o que lhe provoca a vontade espiritual e lhe convoca em um chamado para a aventura? Seria: qual é o meu Dharma? O que é que eu quero? Quer dizer, ou pelo menos aquilo que eu penso em fazer na minha vida, né? Não passando em branco, e o que é que eu pretendo fazer? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? O que é que eu preciso mergulhar dentro de mim e trabalhar para resolver, né? Qual é o herói das mitologias que mais se identifica, né? Quem seria meu mentor espiritual ou seu mestre que ele orienta em sua busca evolutiva? Em que fase da jornada do herói você acha que se encontra? Isso aqui é muito interessante e importante, porque a mensagem que a gente encontra nas informações sobre a jornada do herói e também dos trabalhos de Jung é que, quando a gente tem ciência dessa jornada como um todo, aí a gente percebe em que ponto dessa jornada a gente está, a gente não esmurece e a gente não fica tão deprimido nem tão pessimista, porque a gente sabe que aquilo é uma fase. As fases posteriores são fases melhores e cada vez melhores, e a tendência é a gente sair de um momento que é um momento de trabalhar determinadas questões, né? Assim como Jonas na barriga da baleia, de uma missão espiritual, de que missão espiritual você está fugindo, né? O que é que você precisa, digamos assim, alimentar em você, ganhar coragem, força para poder enfrentar depois, né? Que recompensas tais como o Santo Graal você deseja obter? Então, o que é que você realmente precisa, sente que pode ser melhor, e às vezes não só pensando em si mesmo, porque se você pensa numa recompensa que é só pessoal, você talvez não esteja nem alcançando um objetivo maior dentro dessa trajetória, né? E neste livro de Leadbeater, né, que é A Mãe do Mundo como símbolo e como fato, ele diz uma coisa que talvez explique bem tudo isso, né? Precisamos saber separar os mitos dos fatos, faltou um S aí, né? Mas com o objetivo de percebermos quão maravilhosamente belos são os dois. Então, repare que os fatos são bons, porque se a gente considera que os fatos são a manifestação, a materialização dessas realidades, né? Eles são tão importantes quanto o que está por trás de tudo isso, porque, de certa forma, são a vivência.
são o caminho de crescimento que a gente precisa ter, né, expresso aí de certa maneira. E para fechar, eu vou, em dois slides, eu vou mostrar a conclusão que a gente coloca no próprio texto. Os mitos são criados banalmente pelos homens, eles são construídos pela imaginação ativa ou descobertos em nosso inconsciente, e uma de suas mais belas características é o fato de não serem racionalmente compreensíveis. Mas isso não é uma desvantagem que o deprecia, pois seu entendimento é intuitivo, o que nos leva, em um dado momento, a concebermos em nosso íntimo o que eles são, sem precisarmos de qualquer palavra para explicá-los, apenas símbolos atemporais. Quando eles surgem em sonhos, visões ou até nos estados alterados de consciência, aparecem com uma história psicodélica, épica e incognoscível à primeira vista. Sobre seus significados ocultos, nós só nos resta interpretá-los. E quando isso é muito bem feito por nós, a nossa grande recompensa é a maior que podemos obter antes, antes da alteridade, o autoconhecimento. Então, é isso que nós queríamos colocar para vocês. Esse é todo um trajeto, todo um processo que a gente vive para chegar no final no autoconhecimento, né? Tão importante para a gente seguir nosso caminho evolutivo. E aí agora eu acho que sobrou só um pouco mais de 5 minutos, né? Se é que esse tempo pode ser utilizado. Pois é, Marcos, aqui no YouTube, ó, primeiramente, eu queria te dar os parabéns, foi excelente a sua palestra, tem muita gente te elogiando aqui. O Ricardo Carvalho disse, Marcos Queiroz, sempre impressionando-nos com seu brilhantismo, parabéns. Muitos agradecimentos e muitos elogios, mas perguntas nós não temos. E eu até gostaria de aproveitar esse momentinho final para dar alguns avisos. Ok. Eu gostaria de lembrar também a todos que no próximo sábado nós vamos receber aqui o nosso irmão Jairo Cavalcante, famoso Jacante, né, nosso artista plástico lá de João Pessoa. E amanhã, o que nós temos amanhã? Amanhã continua aí a nossa programação da Sociedade Teosófica, lembrando que hoje tem o Sarau, daqui a pouco Teosofia e Arte, vai ter muita gente se apresentando, fica o convite também. Amanhã nós temos o encontro com Sofia, eu até adiantei que o Jorge vai estar lá, o Jorge Branco e a Jo, a nossa querida Jo Oliva. Às 17 horas nós temos a reunião com os membros livres. Às 18h30 nós temos um momento de meditação, amanhã com o Eduardo Barcelos, de Cataguases. E às 19h30 temos Krishnamurti, a Unidade da Vida, com o Marcos Rezende e o Eduardo Iver. Eu queria também divulgar uma campanha que a OTS está iniciando agora, está chegando o final do ano, né? E nós estamos tentando arrecadar fundos para ajudar o Centro Raja, porque o Centro Raja, talvez muitos não conhecem, que está chegando agora na ST, mas é uma instituição muito importante para os teosofistas, um local muito bonito, fica em Itapecerica da Serra, em São Paulo, então é um lugar onde acontecem muitos eventos, encontros, retiros, então, em razão dos últimos 2 anos terem reduzido esses encontros, então nós estamos com dificuldade com a manutenção. Eu queria até compartilhar aqui a divulgação que a OTS fez, é uma campanha, na verdade é uma rifa, um kit de Natal, uma campanha em prol do Centro Raja. O kit inclui uma toalha natalina de 2x30 por 1,50 metros, um exemplar do livro A Vida do Iniciado, de Geoffrey Hodgson, um exemplar do livro Do Recinto Externo, Santuário Interno, de Annie Besant, e um calendário 2022. O valor é R$ 20, o número do Pix está aqui e a gente vai divulgar a partir de amanhã, para que todos possam nos ajudar a contribuir nesse momento que o Centro Raja está precisando tanto de todos nós. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço a presença de todos, principalmente do Marcos, que está aqui me socorrendo quando eu preciso. Muito obrigada, Marcos, pela sua dedicação, pelo trabalho que você tem feito aqui, ajudando muito a Sociedade Teosófica. Nós ficamos muito agradecidos. Eu que agradeço, Márcia, e também agradeço a presença de todos, né? O Ricardo Carvalho é um amigão meu, esse amigo do peito. Agradeço, né? A fala dele é um incentivo muito grande, e também todos os amigos que estão aqui de Salvador e do Brasil. Eu fico muito grato pela presença de vocês todos.
Muito obrigada a todos pela participação. E pessoal do YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o like de vocês, ative o sininho para acompanhar aqui a nossa programação. E sejam sempre todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos e continue aí com Teosofia e Arte. No próximo sábado nós voltamos. Um abraço, pessoal.